Oi, oi, oi! Estamos ao vivo para a segunda live do canal. Hoje, dia 28 de julho de 2020. Hoje a live vai ser muito especial. Simplesmente nosso convidado será Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Enquanto ele pede aqui a solicitação, só de formação, ele é psicólogo, doutor em psicologia, advogado e assistente social. É autor de mais de 2.000 trabalhos entre livros, ensaios, crônicas e palestras no Brasil e no exterior. Espera aí que eu acho que já teve a solicitação aqui. Ele vai entrar agora, daqui a alguns segundos. Olá, doutor Jacó Pinheiro. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Hoje, hoje a nossa live tem como título a longa entrevista de biografia intelectual com o senhor. E é muito interessante, né? Então, se o senhor quiser, pode começar a introduzir e aí a gente vai conversando aqui, a gente e o público. Tá ótimo. Rodrigo, eu nasci em Minas Gerais, em Juiz de Fora. Meus pais, eles são imigrantes, eram imigrantes judeus poloneses. Vieram de uma pequena cidade no interior da Polônia antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Vieram para o Brasil e acabaram indo morar em Juiz de Fora, aonde eu nasci. A minha formação intelectual, Rodrigo, ela se estabeleceu na infância em dois locais básicos: dentro de casa e na escola. Dentro de casa, a minha formação cultural era baseada na religião judaica. Na escola, era baseada na religião cristã evangélica, porque eu estudei no Instituto Grambery. O Instituto Grambery era um colégio criado por missionários protestantes norte-americanos. Então, para mim, foi um privilégio, porque eu aprendi com duas grandes fontes, que é a fonte judaica e a fonte cristã. Diariamente, eu recebia essas duas influências culturais muito fortes. Agora, existia uma outra fonte cultural que eu diria para você que era a da rua, a universidade da rua, o colégio da rua, o colégio da molecagem. No interior de Minas, em Juiz de Fora, na minha época, a rua era um território de formação intelectual muito intenso. Ali eu aprendi a escola da mineiridade. E a mineiridade, ela se caracteriza por uma forma muito peculiar de ser brasileiro. Do mesmo jeito que existe o brasileiro nordestino, o brasileiro do sertão, do caipira, existe o brasileiro mineiro. Então, na realidade, havia uma sobreposição dessas três formações: a judaica, a evangélica na escola e a mineira no meio da rua, com os moleques. E eu diria, se você me perguntasse qual é a distinção básica intelectual disso? Meu pai era prestamista, é o sujeito que batia na porta para vender roupa. Era um imigrante pobre, mas era um filósofo. Tanto é que o maior poeta brasileiro, na minha opinião, Murilo Mendes, ele tem um verso no qual ele diz: Juiz de Fora, uma cidade onde filósofos prestamistas poloneses circulam.
referindo-se ao meu pai. A minha mãe era uma poeta. Ela escreveu 2 livros. Inclusive, o governador Franco Montoro deu o nome da minha mãe a uma escola aqui na cidade de Francisco Morato. Quando ela morreu, hoje tem uma escola em Francisco Morato, uma escola maravilhosa, que já formou milhares de crianças, com o nome da Fanny Goldberg, que é uma grande poeta. Mas uma poeta que usa uma linguagem simples. Eu costumo dizer que ela era uma espécie de Cora Coralina, aquela poeta negra, empregada doméstica. Só que minha mãe era uma poeta ingênua de origem judaica. E você pode perguntar, e a formação na escola? Era uma formação, na minha opinião, extraordinária, porque eram pastores protestantes norte-americanos, evangélicos, de esperança messiânica, que eles transmitiam. Então, boa parte do meu espírito de luta vinha também do Instituto Gramberry. E a rua? Você pode perguntar, nas 3 caudais de formação, qual o papel que a rua fez? A rua foi a escola da porrada. Ali eu aprendi a brigar, me defender, lutar para sobreviver. Eu tenho um episódio que eu acho um episódio muito interessante. Eu nasci com orelhas de abano. Então, a molecada me deu o apelido de Dumbo, aquele elefante. E fazia um bullying. A molecada enchia o saco, gritava, Dumbo, Dumbo, Dumbo. Num determinado dia, num certo dia, uns 4, 5 moleques cercaram e começaram a me encurralar, gritando, ô Dumbo, ô Dumbo. Eu corri, fui até minha casa, fui para a cozinha e peguei um facão. Meu pai tinha um facão. Meu pai cortava a cabeça das galinhas para minha mãe fazer galinha assada. Eu peguei o facão, coloquei o facão na cintura. Eu tinha coisa de 9 anos de idade. Coloquei o facão na cintura, Rodrigo, e saí correndo atrás dos moleques. Rapaz, você não pode imaginar. Até aquela hora, eles eram todos heróis e machões. A partir daquela hora, eram todos afrescalhados, todos viraram fresquinhos. Todo mundo saiu correndo e gritando, o cara ficou louco, ele tá louco, ele tá louco. E eu com o facão correndo atrás para espetar o moleque. Essa foi uma lição extraordinária de vida. Nunca mais esqueci isso. A partir daí, eu descobri que um argumento que é inexorável contra a boçalidade é o argumento da força. O boçal só respeita a força. Filosofia não resolve com boçal. Bom, então, descrevendo em linhas gerais esse início, de outra parte, eu diria para você que um instrumento que era valorizado na minha casa era o instrumento da cultura. Meu pai e minha mãe liam muito, estudavam muito. Na minha casa, eu só ouvia falar em Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, em Freud. Então, era um lar, uma casa humilde, simples, era um pessoal pobre, mas um pessoal que valorizava o estudo. E eu estudava muito, mas não na escola. Na escola não, Rodrigo. Eu era um péssimo aluno, eu era indisciplinado, como fui a vida inteira. Às vezes as pessoas perguntam, e como é que foi que você fez tantas faculdades, coisa e tal? Não é porque eu fiz psicologia, direito e serviço social. Uma vez,
a diretora da escola chamou minha mãe e disse: Dona Fanny, o seu filho não vai dar em nada, desiste. Ele não estuda, não quer saber de nada. Esse moleque não vai longe. Passaram-se muitos anos, Rodrigo. Muitos e muitos anos. E um dia eu fui convidado para dar aula na mais importante faculdade de medicina da Europa, a Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. E eu fui dar aula lá sobre um tema, Eve will be God, Eva será Deus, no qual há uma tese minha, que eu defendo, que a mulher só vai se sentir emancipada se ela ultrapassar a ideia de que Deus é uma imagem antropomórfica de um homem. Puder conceber que do mesmo jeito que a gente imagina um Deus Pai, a gente pode imaginar uma deusa mãe. Ah, sim. Essa foi a tese que eu defendi na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres e depois aqui na USP, em São Paulo. Bom, os anos foram se passando, coisa e tal. Eu fui morar no Rio de Janeiro. No Rio, eu comecei a fazer a Universidade Federal Fluminense, a Faculdade de Direito. Ao mesmo tempo, eu fui servir ao Exército. Inicialmente, viu, Rodrigo? Eu cheguei para o meu pai e falei: ô pai, eu não queria servir o Exército. Eu era preguiçoso, sabe? Eu falei: pô, esse negócio de servir o Exército, acordar às 5 horas da manhã, coisa e tal. Mas meu pai virou para mim, naquela linguagem simples. Meu pai era um homem extremamente firme, contundente, inteligentíssimo. E eu acho que meu pai pensou assim: se esse moleque não fizer exército, esse moleque vai ser sempre um sujeito fraco. Física, psíquica e talvez existencialmente. Vai ter que fazer o exército. Eu fui para o quartel, me apresentei no 12º Regimento de Infantaria, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fiz um ano lá, depois me transferi para São Paulo, aqui para a Rua Alfredo Pujol de Santana, e aí resolvi continuar no Exército. E eu, que era um sujeito fraquinho fisicamente, coisa e tal, acabei me transformando num sujeito com muita resistência física, muito aplicado, isso sempre eu fui, disciplinado. Acabei chegando a comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros do 4º Regimento de Infantaria. Eu considero que essa foi uma outra escola importante na minha formação intelectual. O projeto de serviço social no Exército Brasileiro é de minha autoria. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação e orgulho essa condição de oficial do Exército, tendo dado esse contributo para a pátria, que é o projeto de serviço social, que, entre outros desenvolvimentos, serviu como modelo para a atuação das nossas tropas no Haiti, que era uma preocupação de ajudar o soldado pobre, aquele que é recrutado e a família tem dificuldades. Bom, no direito, entre outras coisas, eu acabei organizando um trabalho de muitos anos, São Paulo, criei o comitê Nogueira pela candidatura do Marechal Lott no meu escritório de advocacia no Bom Retiro. E mais tarde, um dos meus filhos, o Flávio, eu tenho 4 filhos, um dos meus filhos, o Flávio, organizou, ele é advogado. Sim. Inclusive, eu já acho que eu sei o que o senhor vai falar do livro famoso O Direito no Divã. É isso? É isso mesmo, Rodrigo. Muito obrigado pela lembrança. Espero que você tenha gostado. Sim. Eu sei que você é um sujeito interessado
É muito E me agrada interessante. muito que você lembra do livro. E o Direito no Divã, inclusive, acabou ganhando o prêmio Jabuti de Literatura na categoria de Direito. Foi um prêmio importante, não é? E desenvolver a carreira de advogado, Rodrigo, em um determinado instante, para mim, chegou um patamar, eu devia estar com mais ou menos na faixa dos 40 anos, resolvi fazer a faculdade de Psicologia. E fiz a faculdade de Psicologia, terminei na Católica de Santos. Ai, e desculpa Fiz interromper. serviço social, e fiz serviço social aqui na PUC, em Perdizes. Então, às vezes, Rodrigo, eu saía com uniforme de oficial do Bom Retiro e a pé para economizar o dinheiro do ônibus, porque você sabe que existe a ideia estúpida, idiota, de que todo judeu é rico. O que é estúpido e idiota, porque não é verdade. Tomara que fosse. E a minha família não era uma família pobre. Então eu precisava guardar o dinheiro que eu ganhava como oficial do Exército para pagar à noite a faculdade civil e social e ajudar a minha família. Então eu ia a pé. Eu saía da Rua Dom Bosco, ia até a Rua Monte Alegre, lá em Perdiz, a pé. E a única janta todo dia era um pastel e um caldo de cana. E fiz a faculdade civil e social. Formação intelectual acadêmica. E, posteriormente, defendi tese de doutoramento. E é interessante também registrar, Rodrigo, que sobre o meu trabalho existe uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Universidade de São Paulo, uma tese de doutoramento de uma professora que agora é da Universidade em Princeton, nos Estados Unidos. E eu sou professor convidado da Universidade de Stanford, entre outras, como também da Universidade de Varsóvia, de Cracóvia. Os meus livros foram traduzidos para o polonês. Por sinal, eu recebi a cidadania polonesa dada pelo presidente da Polônia, não porque era filho de poloneses, porque eu não tinha documentação, mas por serviços prestados à cura da Polônia. Então, eu tenho essa formação versátil, né? E, inclusive, há uns anos atrás, um canalha que não gostava do meu trabalho por razões políticas e ideológicas, como é que o Jacó consegue escrever tanto? Não é possível que um sujeito consiga trabalhar, escrever, fazer 3 faculdades, fazer esses cursos, fazer tudo isso. Como é que é isso? E eu fiquei pensando com meus botões. Eu ainda acho que é pouco, Rodrigo. Eu acho que é pouco. Porque você veja, eu só tenho 86 anos. Portanto, eu sou um sujeito jovem. Eu escrevi até agora só 18 mil trabalhos. É muito pouco, Rodrigo. Ah, Eu acho que eu sou um sujeito preguiçoso. Antes e acima de tudo, eu preciso fazer uma confissão. Já que você tem um programa, que eu sei que é um programa de audiência, um programa alegre, eu vou aproveitar para fazer uma confissão. Eu sou um preguiçoso. de forma nenhuma. Mas, em linhas gerais, cultural, intelectual, eu diria para você, ação de psicanalista, eu entro aqui todo dia às 9 horas da manhã, atualmente coloco a máscara no rosto, porque eu sempre fui considerado um sujeito mascarado. Agora eu tenho o direito de colocar máscara, então é uma vantagem, porque eu sou duplamente mascarado. Todo dia eu entro aqui, coloco a máscara e trabalho até às 6 horas da tarde, atendendo as pessoas que me procuram para conversar
e discutir os seus problemas psicológicos. Porque, fundamentalmente, o que me interessa mesmo, Rodrigo, é a condição humana, é o sofrimento e a dor da alma. O que me interessa mesmo é entender os sentimentos profundos que transformam um homem ou num canalha ou num santo. Porque a diferença é pequena, é sutil. A fronteira é sutil. Você, para sair de canalha para santo ou de santo, é um salto só. É um, dois. Exatamente. Mas esse um. E esse um, dois que vai marcar a tua vida, Rodrigo. Exatamente. Eu já vi, para quem não sabe, colocar o nome do Dr. Jacó Pinheiro Goldberg no YouTube, você acha muitos conteúdos interessantes e cada um é muito interessante. Não tem vídeo desperdiçado, não. Todos são muito interessantes. E eu tenho tantos temas aqui que eu não sei qual que a gente pode começar. Qual que o senhor deseja falar, assim, de algum tema? Ou o que o senhor sugere? Eu acho que uma das questões que a gente podia conversar hoje, que está muito presente atualmente, é a questão do pânico provocado pela Covid-19. Sim, Eu acho que nós estamos diante. Existe o vírus? Existe. Existe o perigo? Existe. Mas existe um massacre de informações que eu acho que tem caráter histérico e não serve para a população. Por exemplo, quando eu vejo o rosto daquele presidente da Organização Mundial de Saúde, aquele sujeito com aquele óculosinho dele, né? Um dia desses ele apareceu numa entrevista, Rodrigo, ele estava falando para dezenas de milhões de pessoas. E ele virou e disse assim: teste, teste, teste. Vá para o diabo que o carregue. Presidente da Organização Mundial de Saúde, não tem mais nada a dizer para toda a população do mundo, desempregada, empobrecida, com medo, milhares de pessoas morrendo. A única coisa que ele tem a dizer é para o sujeito testar se está com corona. Ele não tinha mais nada para dizer. Ele não tinha uma explicação para nos dar. A Organização Mundial de Saúde manipula bilhões de dólares. Por que é que ela não tem um sistema de laboratórios por excelência, trabalhando 25 horas por dia atrás da vacina? Esse é um fracasso completo dessa organização. Esse é um assunto, tem gente que chega agora e fala, eu acho que eu estou aprendendo muito com a pandemia. Todo dia eu vejo isso na televisão, Rodrigo. Aparece um engraçadinho que está lá num apartamento de luxo e diz, eu estou aprendendo muito, estou ficando perto dos meus filhinhos, estou ficando sozinho. Aprendendo o quê? Aprendendo a deixar de viver? Einstein disse, vida é movimento. Vida é estar na rua, é trabalhando, é organizando, é construindo. Ser obrigado a ficar dentro de quarentena é uma tragédia para a sociedade, é tragédia para toda a humanidade. Esse sujeito que viesse dar explicações, e eu creio que ele vai ter que dar explicações quando terminar essa pandemia, ele e todos aqueles que estão separando. Aí você pode me dizer, mas, Jacó, você dizendo isso, se ajuda alguma coisa? Ajudo sim. Porque se você se sente culpado, porque eles ainda querem dar a entender
que nós que somos vítimas somos os culpados. O sujeito chega na televisão e diz: a culpa de Campinas está com quantas mortes é porque o pessoal não está usando máscara. Só faltava essa. É porque o pessoal está saindo e está ficando perto um do outro. Quer dizer, você, de vítima, você se transforma em réu, em culpado. Não, senhor. Por que aqui não fazem, e não fizeram, e não fazem uma estratégia de esclarecimento, de compreensão, de piedade e compaixão? Piedade e compaixão. Eu atendo todo dia aqui, todo dia eu estou atendendo gente que está em pânico. Gente que está com claustrofobia, não aguenta mais ficar dentro de quatro paredes. Tem gente com medo até da própria imagem no espelho, Rodrigo. Ah, sim, eu acho que a mídia num todo tá fazendo parecer que tem um monstro na rua, assim. Estão martelando todos os dias com o número de mortos, e não estou falando de uma mídia, não, assim, como um todo, eles estão martelando muito e acaba assustando muitas pessoas. Você imagina, o sujeito vai para frente da câmera de televisão e diz: hoje o Maranhão bateu um recorde. Espera um pouquinho. A expressão bater um recorde sempre foi usada como um sucesso. O sujeito bateu um recorde na corrida, bateu um recorde no número de gols. Eles estão usando a linguagem: hoje no Maranhão bateu um recorde, morreram mais. Isso é uma crueldade, isso é sadismo. Eu concordo. Então as pessoas têm que ficar revoltadas, indignadas com isso. Vamos exigir mudanças no sistema de saúde. Agora nós estamos sabendo que os países da Europa e os Estados Unidos estão comprando, já agora, todas as vacinas que vão ser feitas. Está certo isso? Quer dizer, nós que somos um país pobre, vamos receber vacinas com atraso. Portanto, vai morrer gente, porque o Brasil não vai ter dinheiro para comprar as vacinas que já foram compradas. Tudo isso tem que ser visto com um espírito crítico. Esse é um assunto muito sério. Então, quando você fala em biografia intelectual, Rodrigo, eu quero dizer para você que a maior contribuição que eu posso dar e a maior sugestão que eu posso dar é para que cada um que te acompanha aqui na rede, e a maioria, eu sei, imagino que são pessoas jovens, é para estudar muito, mas muito mesmo, se aperfeiçoar, trabalhar, evitar ser refém de malandro e bandido. Às vezes o jovem, aqui no desespero, diz: eu uso droga para esquecer as dificuldades da vida. Eu digo: não faça isso, porque aí sim você se transforma num refém da bandidagem. Se você quer mudar o mundo, começa mudando a si mesmo. Então eu acredito que é em cima desse processo de entendimento e de compreensão que cada um de nós vai construindo o seu mundinho. E depende de ninguém. Rodrigo, não depende de ninguém. Quando alguém chega para mim, quando eu era garoto já, alguém chegaria: ô Jacó, você quer que eu te dê um conselho dizendo: não, obrigado, obrigado. Eu prefiro batalhar o meu próprio caminho. Ah, sim. Usar as ferramentas que Deus me deu para construir
a minha casa pessoal nesse grande mundo que é a nossa cidade, que é o nosso Brasil, esse país maravilhoso, extraordinário, é outra lição que a vida me deu. Nós temos que acabar com essa fagia de crítica contra o self-hate. Os americanos dizem auto-ódio, é ódio de si mesmo, de criticar o inteiro o nosso país. Nosso país é o país mais extraordinário do mundo. Eu já andei bastante por aí. Já fui de Senegal até Paris. Eu não conheço um povo tão cordial, um povo tão fraterno. Tem violência? Tem. É da condição humana. Mas nós vamos superar isso, Rodrigo. Ah, sim. É, Meu caro, eu creio que essa é a mensagem que eu posso trazer hoje para o seu programa. Agradeço muito o seu convite. Me dispor, quando você achar interessante, eu prometo voltar e continuar a nossa conversa. ah, sim, vamos continuar assim. Muito interessante e Se Deus é, quiser. tá ótimo. Então, eu agradeço o. Voltaremos para estar juntos com seu público. Até a próxima vez, Rodrigo. Até a próxima vez, doutor Jacó. Obrigado.